campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, irmãos, frequentadores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Aqui estamos em mais uma oportunidade divina que Deus nos dá para, nesse contato, estabelecermos o que existe de melhor para nós na vida através da gloriosa doutrina espírita de Allan Kardec. No dia de hoje, em mãos, o nosso Evangelho do Cristo, segundo a doutrina espírita, e nós abrimos no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E no subtítulo, vemos no item 3, Justiça das aflições, que nos fala o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutados na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, todo justiça e todo bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, esta causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tanta diferença. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Então, essa é a lição de hoje, meus irmãos. Essa desigualdade que nós percebemos, na verdade, diz respeito ao nosso conhecimento atual, visto pelo ângulo do nosso raciocínio, da nossa cultura, da nossa visão momentânea, dos nossos conceitos. Porque, na verdade, observamos no início do estudo da doutrina espírita que Allan Kardec nos ensina que todos nós fomos criados, nós espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, porém com o objetivo da angelitude. Isso significa dizer que nós precisamos evoluir desde o momento da nossa criação para nos atentarmos, não é?
e alcançarmos o estado moral ideal para desfrutar da verdadeira felicidade. Por isso, o próprio Cristo, quando esteve conosco, nos falou que a felicidade não era deste mundo. E realmente não pode ser deste mundo, pois o mundo em que estamos vivendo atualmente é um mundo de provas e expiações. É um mundo no qual o mal sobrepuja o bem. Vivemos num mundo de maldade. Basta analisar a existência, a nossa vida até aqui, não é? Então, a nossa vida de espíritos imortais que somos, esta vida que estamos desfrutando na matéria atualmente, é mais uma de tantas outras que já tivemos. E as demais, anteriores a essas, obviamente nós não conseguimos acrescentar muita coisa. Portanto, Deus nos deu uma a mais. Estamos aqui tentando aprender, desenvolver, crescer, não é? Para podermos avançar nesta caminhada evolutiva de espíritos imortais que somos em direção à felicidade. Nós estamos numa escola. A nossa casa é a espiritualidade, como espíritos imortais que somos. Quando saímos de casa, viemos para a escola. E aqui nós vamos aprendendo lenta e gradualmente tudo aquilo que nos diz respeito para alcançar o nosso objetivo maior. É como na vida comum aqui da sociedade humana em que vivemos, não é? Estamos ainda como crianças, não é? Engatinhando, buscando melhores condições, muitas vezes de forma não tão adequada quanto o necessário. Mas ainda não aprendemos o que existe de melhor para nos possibilitar o crescimento. E, portanto, estamos disputando, competindo, nessa sociedade altamente competitiva, imediatista, consumista. E assim nós vamos aprendendo a buscar o que existe melhor para nós, permanentemente. E isso vai de encontro exatamente ao egoísmo que nós ainda trazemos. Muitas vezes, na dificuldade do nosso dia a dia, da nossa vida em comum com os demais, nos sentimos agredidos, mal entendidos, carentes, tristes, nervosos, ansiosos, revoltados. Isso tudo tem a ver com o nosso orgulho, a nossa vaidade, que também trazemos junto ao egoísmo, a ganância, queremos mais. Normalmente observamos os outros para ver se eles estão em melhores condições ou em piores que a nossa, ou fazer uma escalonagem entre esse desenvolvimento horizontalizado da sociedade humana. E é justamente por isso que vemos que tem uns tão bons, tem outros tão maus, porque os maus sofrem e os bons ainda não têm toda aquela dificuldade. Isso tudo é porque nós não conseguimos ainda avaliar as nossas existências anteriores. O bom hoje, aquele que vive melhor, que vive facilmente, que adquire as coisas com maior facilidade, aquele que nós sempre pensamos que a grama dele é mais verde do que a nossa, não é? Esses, naturalmente, fizeram por merecer e em encarnações passadas, pelos seus atos, pelas suas obras, pois o próprio Cristo nos deixou, não é? Explicitamente colocado, cada um receberá segundo suas obras. Ele não falou segundo sua religião, segundo sua crença, não. Cada um receberá segundo suas obras.
Então, aquele que tem obras, ele vai ter oportunidade de viver um pouco melhor. Mas o principal disso não é o que ele recebeu, é como ele vai se comportar com com essas facilidades maiores, com o bem visto pelo ângulo da humanidade, nos olhos humanos. Nós então achamos que aquele que vive bem, que vive facilmente, que tem uma melhor moradia, que tem um melhor automóvel, que esse é beneficiado por Deus. Não. Ele apenas recebeu algo para desenvolver e para dar o testemunho de tudo aquilo que ele já aprendeu. Claro que ele souber distribuir, se ele souber usar a humildade, se ele praticar a caridade, não é? Que é fundamental, caridade sob os olhos de Deus, dos mentores espirituais, sob os olhos até mesmo da própria sociedade humana, não é? Mas se ele cumpriu com tudo isso, ele vai continuar tendo a oportunidade de viver, de continuar vivendo desta forma, com mais facilidade. Mas se ele não praticar nada disso, se ele simplesmente desmerecer os demais, não é? Se ele atentar para o pudor, atentar para a justiça do outro, não é? Ele vai poder voltar numa outra encarnação nessa situação que hoje nós denominamos de fracos, sofridos, carentes, tristes, com grandes dificuldades. Será que esses que vivem com imensa dificuldade hoje não são aqueles que viveram com grandes facilidades no passado? É bem provável que sim. Pois a nossa vida, a vida de espíritos imortais, é uma só. Nós fomos criados uma única vez. Nós reencarnamos sucessivamente, várias vezes. Não sabemos já quantas encarnações tivemos. Mas o que sabemos é que ainda não adquirimos, não é? O conteúdo adequado para termos uma vida mais facilitada. E se a tivéssemos neste mundo de provas e expiações em que nos encontramos, quem sabe nós estaríamos desperdiçando mais uma encarnação. Talvez esses que tenham hoje a vida mais difícil, dificultosa, aqueles que ainda não compreendem o Evangelho do Cristo, aqueles que ainda não compreendem e não seguem e nem se orientam pelas palavras do Cristo que esteve conosco e está conosco, é o nosso governador desse plano físico em que nos encontramos. Precisamos enaltecer, precisamos valorizar as coisas menores. Muitas vezes nós só valorizamos as coisas grandiosas, só agradecemos aquelas coisas que nos chamam a atenção da nossa vaidade, do nosso orgulho. Mas as coisas pequeninas também têm imenso valor, porque todas são colocadas na medida exata da nossa necessidade. Necessidade essa que se estende para toda a comunidade em que vivemos. Se estamos fazendo o bem a todos aqueles que nos cercam, nós estaremos estendidos nessa habilitação maior para sermos felizes mais tarde. Claro que a felicidade vai demorar um pouco, porque nós vivemos num plano de provas e expiações, que é o primeiro passo na caminhada evolutiva. Estamos vindo do mundo primitivo, onde ficamos milênios. Atualmente estamos em vias de sofrer a transmutação desse planeta, que vai passar a ser um plano de amenidade, não é? Então, se nós estivermos habilitados,
nós estaremos passando para esse plano. E aí devemos observar, não é? Nas bem-aventuranças, quando Jesus nos informa e nos orienta. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que é herdar a terra? Herdar a terra é simplesmente ser aprovado para este mundo, não é? De regeneração, em que a terra vai se transformar, e nós estaremos aí acompanhando o desenvolvimento. Nós estaremos já na regeneração. Vamos sair da prova e da expiação. Mas aí não acaba, não é o fim. Alguns milênios, quem sabe, vamos viver ainda no mundo de regeneração para atentarmos a evolução para o mundo ditoso ou o mundo feliz, onde o bem sobrepuja o mal, completamente o inverso deste mundo atual em que nós vivemos. Mais uma vez, e mais várias vezes, reencarnando neste mundo, nos aprimorando, para alcançarmos o mundo celeste. Lá sim é o mundo feliz, o mundo onde não existe nenhuma possibilidade de maldade. Foi de lá que veio o Cristo. Depois de percorrer todo esse caminho, quando ele chegou no mundo celeste, Deus e os mentores superiores o encaminharam para que viessem aqui no plano terra, para nos dizer o que ele aprendeu, para dar o testemunho para todos nós. Ora, e já se passaram 20 séculos, e nós ainda estamos nos debatendo em busca do aprimoramento, em busca do conhecimento. O conhecimento não é somente a leitura, não é somente o discurso, a palavra. O nosso conhecimento é o sentimento, é aquilo que internalizamos em nós, de acordo com a leitura, com todos os preceitos básicos que Jesus deixou para todos nós e que os espíritos superiores, através da codificação de Allan Kardec, dessa gloriosa doutrina espírita, também os assessoraram para complementar, para nos facilitar, para que possamos dinamizar os entendimentos em busca do nosso crescimento moral. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Precisamos entender, afinal, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E exatamente nisso é que nós vamos nos descobrindo aos poucos, não é? Quando eu começo a me analisar e percebo o quanto eu já fui e sou ainda trago ainda o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eu começo a perceber as minhas tendências, as minhas predileções, os meus preconceitos, as minhas manias. Eu preciso começar a distinguir todas essas coisas para realmente saber quem eu fui no passado e quem eu ainda sou. E a partir daí, eu preciso começar a me desprender dessas coisas menores para alcançar os objetivos ideais. Eu preciso alcançar o crescimento, a humildade, a fraternidade, não é? Tudo aquilo que Jesus nos demonstrou. E ele não veio falar para nós tão somente, ele deu testemunho da vida, vivendo. Sabia que ia sofrer, sabia que sofreria atentados, que seria vilipendiado, contestado, maltratado, esbofeteado e até mesmo crucificado. Tudo isso ele já sabia. E assim, para esse testemunho fiel do seu aprendizado junto a Deus,
ele cumpriu com a sua missão e deixou esse legado para todos nós. Claro que às vezes algumas pessoas poderão dizer, sim, mas eu não sou Jesus. Obviamente que ainda não. Mas o próprio Cristo nos disse, vós sois deuses, poderão fazer tudo que eu faço e muito mais. Por isso, nós estamos aqui nessa caminhada da nossa própria evolução. Por isso, Senhor, uma vez mais te damos graças. Graças pela vida, pela experiência, pelo trabalho, pela comunhão de uns com os outros, pois será sempre desta forma que estaremos contigo. Agradecidos de todo o coração, te pedimos a permissão para encerrarmos esse trabalho neste momento, em nome de Deus Pai, em nome do Cristo Luz, em nome da caridade amiga. Que assim seja. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob a tua proteção divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site